Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Para quem não sabe, gente, acabou de acontecer aqui, a gente está gravando dia 24 de setembro, esse episódio vai acabar indo ao ar aí no meio de outubro, mas acabou de acontecer, a semana passada foram 9 dias do Mundial de Atletismo. E aí, gente, a gente quis fazer um episódio diferente. Se você não entende nada do atletismo, eu convido você a acompanhar esse episódio, porque se você é corredor, você vai se encantar também e vai aprender a gostar de assistir atletismo. Porque é diferente. Eu sou um aficionado por esportes, eu adoro principalmente tênis, futebol, por ser brasileiro, embora não seja o meu esporte favorito, mas na verdade eu gosto de todos os esportes. E até eu, em alguns momentos, me distancio do atletismo e tudo mais. Por outro lado, eu acompanhei esse Mundial, eu tenho acompanhado de alguns anos para cá, e quanto mais a gente acompanha, quanto mais a gente se intera, mais legal, mais interessante fica. E eu digo mais, assim, até para a gente aprender um pouco sobre corrida, sobre treinamento, observando como essas pessoas correm, os 1.500, os 5.000, os 10.000, os 10.000, a maratona, então, nem se fala. Vamos falar também dos destaques do Brasil, vamos falar dos desempenhos extraordinários de Caio Bonfim e Alisson dos Santos, o Pio. Então a gente tem bastante coisa para conversar. A ideia aqui é a gente comentar, falar alguns resultados, falar alguns highlights, fazer quem não conhece, conhecer esses dois atletas brasileiros, que são atletas, assim, de nível mundial, não é à toa que eles medalharam. E essa que foi a melhor participação do Brasil na história dos mundiais de atletismo. Com todas as medalhas deles, né, André? Exatamente. Tudo bem, Murilo? Vamos lá e falar um pouquinho, então, de Mundial de Atletismo. Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês aqui hoje. Mundial de Atletismo sempre é interessante de acompanhar. Eu confesso que esse eu acompanhei menos do que eu gostaria, mas fui pesquisar bastante sobre o assunto para a gente poder gravar aqui. O da Hungria, né? Acho que foi na Hungria há 2 anos, eu acompanhei um pouco mais, nas Olimpíadas também, e é sempre muito legal, né? Ver os atletas de ponta, os atletas de elite performando, é sempre algo muito impressionante. A gente sempre pode aprender alguma coisa com eles, ou pelo menos se inspirar e fazer com que a gente tenha mais motivação ainda nos nossos treinos, né, e ver os resultados de atletas assim de elite é sempre uma coisa magnífica, é sempre algo surpreendente, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Boa, então, gente, esse ano o Mundial de Atletismo aconteceu em Tóquio, no Japão, foi do dia 13 ao dia 21 de setembro, e incluiu mais de 2.000 atletas de mais de 200 países. O Tóquio já havia sediado o Mundial em 1991, então foi uma reedição. E ele não acontece todo ano, né, Murilo? Não, ele acontece de 2 em 2 anos. Essa foi a 28ª edição, se eu não me engano, do Mundial de Atletismo. E, como você falou, já tinha acontecido em Tóquio em 1991. Nós tivemos a participação de 46 brasileiros nesse Mundial, né, um número ali bem expressivo. E nós tivemos ao todo 49 modalidades, digamos assim, nesse campeonato, né? Então, por exemplo, 100 metros, uma modalidade, 5.000, 2, 400 com barreira, 3, né? E assim sucessivamente. Tivemos ali 49 eventos. O horário para a gente acompanhar foi um pouco ingrato, né? Tóquio um pouco complicado, então hoje em dia, com o canal ali da World Athletics no YouTube, que até o André que me deu a letra ali para eu acompanhar os highlights, facilita muito a gente acompanhar, né? Até no site deles você consegue ler matérias, você assistia diariamente os highlights, ainda estão disponíveis para quem quiser depois aqui de ouvir o episódio ou assistir o episódio, conferir lá no YouTube deles também, a gente dá essa dica. E o local, né, mais especificamente onde aconteceu em Tóquio, né, André, bem interessante, foi no Estádio Nacional do Japão, que foi no mesmo local onde as Olimpíadas de 2020, né, que na verdade aconteceram em 2021, ocorreram, onde a parte do atletismo das Olimpíadas ocorreu. Então isso foi bem interessante, porque foi o mesmo local das Olimpíadas retrasadas. Isso aí, e assim, gente, tem uma premiação bastante significativa, né, no total quase 9 milhões de dólares de prêmios, lembrando que para aquele
aquela pessoa que conquista o ouro ganha $70.000, quem conquista a prata, $35.000, quem conquista o bronze, $22.000, está longe de ser as cifras aí de um jogador de futebol, de um atleta de basquete da NBA ou um jogador de tênis, mas é um valor significativo, lembrando que o atletismo, né, gente, isso é um ponto, assim, uma coisa que eu sinto quando eu vejo é aquela coisa, o nome, ele é isso mesmo, é atletismo. É um espetáculo de atleticidade, assim. É bonito, assim, o jeito que as pessoas conseguem correr, mesmo as provas de curta distância, né? Você vê o corpo humano no seu limite, é realmente bonito, assim. E você sabe que a vida desses caras é uma coisa, assim, muito regrada. Então, assim, enquanto a gente sabe que não desmerecendo os jogadores de futebol, não é isso que eu quero aqui, mas a gente sabe que esportes coletivos, às vezes a pessoa bebe de final de semana, ele é atleta, mas depende muito mais da habilidade, né? Claro que a parte física é importante. Aqui é, assim, dedicação total, é um sofrimento tremendo. As lesões são extremamente relevantes. A gente teve, por exemplo, nessa edição, o Ingebrigtsen, quem não sabe, gente, eu falo sempre dele aqui, eu acho que esse cara é espetacular, ele é norueguês, e ele é talvez o melhor ou um dos melhores corredores de meia distância do momento. E ele tá numa batalha horrorosa aí, já vai para 2-3 anos contra uma tendinite do Aquiles, ele tenta voltar e não consegue, e desde a Olimpíada ele sofreu horrores, agora ele não ia participar, no fim resolveu participar. Performou a quem, né? Ficou em oitavo, foi isso, né? No 5.000. Ele nem chegou, nem medalhou nos 1.500, nos 5.000 ele foi um pouquinho melhor, mas não conseguiu medalhar também. Então, assim, para o calibre de atleta que esse cara né? Ele é aquele cara que a gente espera que ele ganhe tudo, né? É para ganhar tudo. É realmente um cara que está num nível altíssimo. Então, assim, é legal ver esse lado também, né? Vários atletas, assim, ganham e falam, pô, depois de tanto tempo lesionado. Então, é importante para a gente entender que a lesão faz parte da vida do corredor, assim, acho que eu acabo me identificando um pouquinho nesse aspecto, né? Sim. Voltando aqui aos valores, Murilo, se quebrasse o recorde, ganhava $100.000. E aqui, a gente não vai falar do que é extra-pista, né? Que é o que a gente chama de esportes de campo, mas eu vou falar especificamente do salto com vara. Quem não sabe, gente, estamos no momento com o maior saltador da história. O nome dele é Mondo Duplantis. Ele é sueco. Esse cara quebrou, acho que esse ano, 4 vezes o recorde mundial. E assim, ele vai quebrando de 1 em 1 centímetro. Cada vez que ele quebra, ele bota uns $100.000 no bolso. Esse cara é um absurdo, assim. E fazia anos, né, André? Fazia anos que o recorde mundial estava parado, não fazia? Até ele chegar, mas ele tem quebrado sistematicamente. Isso, antes ele quebrou na Olimpíada, francês, não esse ano ele já quebrou várias vezes. Esse cara é um fenômeno, a gente está presenciando aí um Pelé do salto com vara, é um negócio absurdo, assim. E é legal que esse cara tem imagens dele, criança, assim, de 3-4 anos, com um negócio de salto com vara improvisado, pulando no quintal da casa, assim. A família dele praticava atletismo, então ele foi meio que esses projetos de atleta, assim, que desde criancinha ele salta. De 4 anos eu exagerei, mas é tipo 7, 8 anos, sei lá. É muito cedo ele começou, por isso que ele é tão bom. Então, assim, de novo, gente, vale a pena ver esse cara saltando. É um negócio, assim, é uma mistura da habilidade com a atleticidade, é realmente bonito de ver. Legal, enfim. Bacana. Boa. E aí, assim, né, um ponto que a gente precisa falar, né, que é até um ponto interessante, a corrida está crescendo muito, né, assim, do ponto de vista do corredor amador. E uma coisa que eu, pessoalmente, sempre fico me questionando e fico, às vezes, até um pouco angustiado, assim, é se os atletas profissionais que se dedicam tanto, que ralam tanto, até que ponto eles estão colhendo frutos disso, sabe? Então, eu acho, assim, para aquela pessoa que realmente, né, como nós, gosta de corrida, né, se você puder dar um pouquinho da sua audiência, eu acho que é uma maneira de retribuir, assim, de certa forma. Porque, querendo ou não, muito do que a gente desfruta acontece por conta desses caras. Então, por exemplo, eu vou ter o privilégio de correr a Maratona de Chicago, né, esse ano. Inclusive, acho que a hora que isso aqui estiver indo pro ar, eu vou estar lá. E a corrida tem essa vantagem, é como se você fosse um jogador de futebol amador
e joga a final da Champions League, vamos dizer assim. É uma coisa muito interessante, se for parar para pensar. Sim. Então, assim, é uma maneira de retribuir, né? Tentar se integrar, tentar entender o esporte, tentar prestigiar esses atletas maravilhosos, os atletas brasileiros que muitas vezes carecem, né, de investimento, reconhecimento. A gente vai falar aqui um pouco dos dois que foram os principais, que são duas histórias espetaculares, né? André, até porque a remuneração, né, que a gente mencionou, apesar de ser bem significativa, mas ela é também bem abaixo do que outros atletas de visibilidade assim mundial recebem, né, nos seus campeonatos, recebem de salários, etc. Tem muita relação com isso, com a audiência, né? Então, futebol, por exemplo, uma NBA, uma NFL, etc. Os salários são astronômicos e muito disso se deve à audiência, né, ao marketing que tem por trás de tudo isso. E você mencionou a questão da Maratona de Chicago, né, e realmente faz todo sentido, né, você vai correr, vai pisar no mesmo chão que os melhores do mundo vão ter pisado ali alguns minutos antes de você. Exatamente. E algo que a gente não consegue em outros esportes, né, se eu jogo basquete amador, eu não vou conseguir jogar numa quadra da NFL, é muito improvável que eu consiga. Da NBA. E você não, você vai ter, da NBA, ou jogar num campo da NFL, né, então você vai ter esse privilégio ali, como você muito bem falou. E aí, André, você falou as provas de campo, né, as provas de pista, vamos falar um pouquinho sobre quais são elas, quais são as principais, o que você acha? Perfeito, vamos lá. Então, assim, a gente vai falar de algumas, não vamos falar de todas, senão o episódio vai ficar enorme. Vou destacar aqui os 100 metros, os 100 metros é a prova mais clássica, pessoalmente não acho a mais legal. Pode falar, Murilo. Sim. André, desculpa, deixa eu só categorizar, só para o pessoal também entender as divisões e depois a gente fala de resultados e tal. As provas de pista, basicamente, né, para quem não está familiarizado com esse universo, elas se dividem em provas de velocidade, né, então são as provas de 100, 200 e 400. André, se eu estiver falando alguma bobagem aí ou tiver alguma informação equivocada, você me corrige que você é mais familiarizado ali com essas provas. A gente tem depois das provas de velocidade as provas de meio fundo, então nós temos as provas de 800 e 1500, nós temos as provas de fundo, são as provas de 5.000, 10.000 metros e maratona, e aí é interessante porque no atletismo assim de pista, a gente não fala prova de 5 quilômetros ou prova de 10 quilômetros, então a nomenclatura muda um pouco, apesar de ser a mesma distância, quando a gente fala do atletismo, é até interessante para quem está começando a entender um pouco desse universo, a gente usa metros e não quilômetros. Então, 5.000 metros seriam 5 quilômetros e 10.000 metros seriam os 10 quilômetros e a maratona. Depois nós temos os revezamentos, né? Nós temos revezamentos femininos, masculinos e temos o misto também, 4 por 100 e 4 por 400. Não sei se a gente tem misto 4 por 100. A gente tem, André, você sabe? Ou só 4 por 400? Não vi. Não vi. Eu acho que a gente só tem um misto, né, que são 2 homens e 2 mulheres na equipe no 4x400. Posso estar enganado, e aí são aquelas provas em que os atletas passam aquele bastãozinho. E depois nós temos as provas com barreiras, então nós temos os 100 metros com barreiras feminino, os 110 metros com barreiras masculino e os 400 metros com barreira masculinos e femininos também. E, deixa eu ver... E temos os 3.000 metros com obstáculos também. Então, são essas as principais provas ali de pista. Perfeito. Então, assim, gente, indo para as provas, mais uma vez, Estados Unidos destroçou. Eu fico impressionado, de verdade, assim, porque você vê, por exemplo, Jamaica, tem lá nas pistas as provas de 100, de 200, às vezes tem algum de 400. Me chamou bastante atenção aí Botsuana, que tem que estar com 2 corredores bizarros, que é o Buzang Kebinatiship e o Tebogo, são 2 caras muito bons, assim, de 400 metros, então, inclusive, eles medalharam no 4x400, mas, assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, aí tem o Quênia na meia distância e na longa distância, e os Estados Unidos que está em tudo, é insuportável, né, assim, mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer, né, o investimento é impressionante, como em toda a prova tem um americano chegando entre os 3, 4, 5 primeiros, é inacreditável. Nas provas de campo também é impressionante o que esses caras levam a sério o atletismo, que eles chamam de track and field, né? É impressionante, assim, é realmente uma potência. Eles lideraram o quadro de medalhas mais uma vez.
Mas, André, isso tem muito a ver, né, com a base deles, o quanto de investimento eles colocam nas universidades americanas, o esporte universitário nos Estados Unidos, assim, é muito valorizado, né? Eu não sei se é porque nesses últimos dias eu pesquisei um pouco sobre o assunto para a gente poder gravar esse episódio, mas no meu algoritmo no Instagram descobriu, né, que eu estava interessado nessas coisas e começou a me mandar alguns vídeos de como são as escolas nos Estados Unidos e as universidades no aspecto esporte, né? E assim, as estruturas que eles têm de academia, os ginásios, vestiários, assim, é impressionante e chega ao ponto, assim, de uma equipe nível A universitário, por exemplo, de basquete, tem ali um refeitório dentro do complexo esportivo, onde os atletas, eles têm todos os alimentos e suplementos à sua disposição gratuitamente. Então você tem ali whey protein, você tem creatina, você tem barrinha, você tem tudo, e eles têm algumas caixas que alguém vai lá e prepara, um nutricionista, provavelmente, um nutrólogo, não sei, e prepara as caixas de pré e pós-treino de cada um dos atletas. Então você já tem a sua programação ali personalizada. Então, imagina. Tudo, né? Mais do que isso, fora da Murilo, realidade, o cara que é bom no atletismo, esse cara vai entrar numa boa universidade, entendeu? Então, assim, vamos supor que o grande ponto, que eu acho que isso é uma coisa que eu acho que dá para fazer um paralelo com o Brasil, né? O cara que, vamos supor, eu quero ser um saltador. Beleza. Você vai lá, você vai ralar, você não tem garantia nenhuma de que você vai ser bom de verdade. E, aliás, eu te diria que o mais provável é que se você chegar no nível mundial, que você não vai conseguir resolver sua vida financeiramente. Como que o americano resolve esse problema? Você é bom nível nacional? Não, nível nacional eu sou bom. Tá bom, então você vai ter uma universidade. Se você não conseguir ficar bom nível mundial, você tem a sua formação, você tem a sua profissão depois, né? Então, assim, é como se você falasse assim, pô, eu quero ser um corredor de 1.500 metros no Brasil. Não, tudo bem. Vamos ver, você é bom o suficiente para conseguir uma bolsa? Beleza. Se você não conseguir, você tem a sua faculdade de medicina, você pode ser médico depois, entendeu? Então, eles resolvem esse atrito e aí, consequentemente, um país que acho que tem, por incrível que pareça, né, tem muitas semelhanças com o Brasil, é um país continental, é um país de mais de 200 milhões de habitantes, é um país em que o esporte, de certa forma, é disseminado. A diferença é que, no Brasil, eu me recuso a acreditar que não existem talentos no Brasil, por exemplo, para correr 100 metros, para correr 1.500, para correr 5.000. Maratonistas a gente sabe que tem, porque a gente já teve grandes maratonistas, inclusive medalhistas olímpicos e tudo mais. Mas eu me recuso a acreditar que não existe. Eu tenho certeza que existe, só que esse cara, infelizmente, ele se perde na sociedade. E aí ninguém descobre o talento dele. Ou se descobre o talento dele, ele tem que escolher entre botar dinheiro em casa ou tentar ser atleta. E querendo ou não, a probabilidade de você ser um atleta de alta performance sempre vai contra você. Mas enfim, não vamos... O potencial... o potencial dele não é descoberto, né? E aí só uma rápida divagação, né? Na época que eu era atleta de taekwondo, eu cheguei a competir em alguns campeonatos nacionais, internacionais, e eu lembro de conviver por um curto período com alguns atletas brasileiros de nível olímpico, assim, não que eu era um atleta olímpico, mas eu convivi um pouquinho com eles, conheci alguns deles, e eles tinham que fazer jornada dupla, assim, na sua vida, sabe? Eles treinavam o dia inteiro e ainda tinham que trabalhar também, porque a bolsa que eles ganhavam, bolsa atleta, era, sei lá, de R$1.500 por mês, eles não conseguiam se sustentar com aquele dinheiro, entendeu? E eles tinham que trabalhar e em paralelo com os treinos, algo que não acontece nesses outros países, né? Perfeito. Então, aí indo para os resultados. Então, 100 metros masculino não foi Estados Unidos, foi Jamaica, mais uma vez. Então, o Oblique Seville ganhou com 9,77, o recorde mundial continua sendo do Usain Bolt. 100 metros femininos, Melissa Jefferson, recorde do campeonato, 10,61. 200 metros masculinos, gente, a gente tem um fenômeno. Não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, vale a pena conhecer o Noah Lyles. Esse cara é um americano e eu acho legal, é o 4º título mundial consecutivo dele. O recorde mundial dos 200 continua com o Usain Bolt, se eu não me engano é 19,19, mas ele está chegando cada vez mais perto. E esse cara, uma coisa que é legal dele, uma curiosidade sobre esse Noah Lyles, ele comprou a briga de tornar o atletismo
uma coisa mais midiática. Então você vê, vale a pena ver esse cara entrando no estádio. Ele entra assim com uma energia gritando, um cabelo meio diferente, ele pula, e ele faz isso intenso. Tem entrevista quando ele falou assim, não, a gente tem que parar de ser quietinho, isso aqui. Então ele meio que tenta mimetizar aquele tipo do jogador de basquete que chega lá com correntona de ouro, ou jogador de futebol todo tatuado, aquele cara, sabe assim? Ele propositalmente quer trazer essa coisa mais midiática para o atletismo. Sim. E assim, é interessante a ideia dele, assim, e meio que dá certo. Ele é um fenômeno e ele é muito bom mesmo. Né? É realmente e acaba deixando, com certeza, os oponentes ali, os concorrentes, um pouco, digamos assim, com as pernas bambas ali, um certo receio, né? Ele acaba tendo essa postura que acaba, querendo ou não, a gente, eu lembro na época do Taekwondo, a gente brincava às vezes que muitas lutas acabavam ainda na área de aquecimento, né? Dependendo do comportamento de um atleta. A gente sabe que isso mexe muito com o psicológico também. Exato. E aí, nos 200 feminino, foi a mesma que ganhou o 100, então destaque aqui para Melissa Jefferson. Aí, gente, tem um fenômeno. Esse cara aqui dos 400 masculino de Botsuana é o Buzang Kebinachip. Difícil falar esse nome. Recorde nacional, 43,53 dos 400 metros, ganhou um cara novo, você olha, ele parece um molequinho, um monte de cara enorme e um cara magro, ele é mais magro do que o normal, assim, muito legal ver esse cara correndo, muito legal ver Botsuana, assim, com 2 corredores de alto nível aí, o Tebogo, que era uma das esperanças para os 100 metros masculino, ele queimou, para quem não sabe, gente, nos 100 metros, antigamente, se você queimava a largada, ou seja, se você saía do bloco antes do tiro, do disparo da arma, você ganhava um cartão amarelo e na segunda você era desclassificado. Isso mudou já faz um tempo, já faz mais de 4 anos, e queimou, tá fora. E esse cara... triste, né? É muito triste. Exato. E esse cara queimou, e assim, eu fiquei impressionado com a postura dele. Ele queimou, ele olhou assim, ficou triste, aplaudiu, pediu desculpa e foi embora. Ou seja, espírito esportivo, o cara é um lorde, assim. E é um cara que era um dos candidatos aí. Então, muito legal a participação de Botsuana, eu fiquei bastante animado. Aí, gente, tem um outro fenômeno aqui, que é a Sidney McLaughlin-Levrone. Essa mulher é um espetáculo ver ela correndo, assim. Essa é uma das coisas que você tem que ver. Assiste lá, dá uma pesquisada. Ela era dos 400 com barreira, ganhou tudo nos 400 com barreira, ganhou a Olimpíada e tudo mais, foi para os 400 rasos e recorde do campeonato mundial. É espetacular. Na semifinal, ela correu um dos melhores tempos assim, do campeonato, na semi, e na final, ela fez o segundo melhor tempo da história da humanidade e o melhor tempo em 40 anos de atletismo. Então, assim, desde 1985, ninguém corria abaixo de 48 segundos. Ela correu 47,78. Então, espetacular. Tem que ver, pesquisa aí, gente. Sidney McLaughlin-Levrone. Essa mulher é espetacular, vale muito a pena ver ela correndo. E aí, gente, um destaque. Eu tô indo meio rápido aqui, porque é muita coisa. Eu vou fazer uma conta aqui, só de curiosidade, mas vai falando aí que eu vou fazer uma conta. Aí, gente, tem a prova que, para nós brasileiros, a gente que adora torcer para brasileiro, eu quero destacar que a gente vive um momento dos 400 metros com barreiras que é inacreditável. Simplesmente, os 3 melhores corredores da história estão correndo simultaneamente. As 3 melhores marcas da história da humanidade são de Ray Benjamin, Estados Unidos, que ganhou a prova, Alisson dos Santos, que foi prata, então prata para o Brasil, e o Warholm, que é o norueguês que não foi bem, eu não sei se ele participou, mas ele não medalhou. Mas esses 3 caras que competem simultaneamente são os 3 melhores da história. Então, isso não só é incrível do ponto de vista de espectador, mas isso ainda engrandece mais o Alisson dos Santos. Né? Porque o cara está conseguindo medalhar de forma subsequente, ele medalhou na Olimpíada, ele já ganhou o Campeonato Mundial, ele já ganhou etapa, ele já medalhou em um Campeonato Mundial, ele já ganhou etapa da Diamond League, que é a liga de atletismo, né? Que é diferente do Campeonato Mundial. A liga é um evento privado, né? E é ali que eles ganham dinheiro, né? Mas ele já ganhou etapa da Diamond League, então assim, a gente tem que ressaltar aqui, mais uma vez, a participação espetacular do Alisson dos Santos. Boa.
André, só uma curiosidade aqui, esses tempos de 46 segundos, 47, 43 ali em 400 metros, só para ficar um pouco mais palatável para aquele ouvinte corredor de rua, né? Só para vocês Palpável, né? entenderem, palpável, isso dá uma velocidade aproximada de 30 quilômetros por hora, tá? Velocidade que, assim, eu tenho quase certeza que a esteira do seu clube, da sua academia, do seu Não prédio chega, não chega não nem chega. talvez A chegue a maioria não 18, chega a 20, a maioria não não chega a chega a 20. 20. Uma esteira muito boa chega a 20, né? Então, e isso dá um pace de 1,58 por quilômetro, mais ou menos, tá? Então, assim, é uma velocidade realmente impressionante. Se você é um atleta amador bem treinado, se você não for, não faça isso em casa. Tenta colocar 18, 20 por hora na sua esteira se ela chegar. Tenta correr durante 40 segundos nessa velocidade. É bem provável que você não consiga. Se você conseguir, você é muito bom mesmo. E agora você imagina, coloca mais 12, 10 km por hora nessa esteira. É exatamente isso que esses atletas fazem. Então é algo realmente muito, muito surreal. É aquela prova que a gente olha assim, quando a gente assiste, a gente tem dificuldade até de enxergar as pernas do atleta, né? Algo tão rápido, né? Igual um catavento girando, assim, que você para de ver as pás de tão rápido que elas Não, é giram, né? É mais ou impressionante. menos isso que acontece. É impressionante mesmo. Cara, é bonito, cara. Você assiste. Então, uma coisa que o Murilo já falou, eu vou dar a dica aqui. Gente, se você não está inscrito no canal da World Athletics, agora é a hora. Vai lá, se inscreve, vale a pena, cara. Pô, eles fizeram todos os dias, são 9 dias, eles fizeram 9 dias com os highlights, eu assisti todos. Vídeos de no máximo 10 minutos, que, óbvio, a única prova que eu vi ao vivo foi a maratona masculina, que, aliás, foi super emocionante. Com chegada de photo finish, vou dar um spoiler aqui, mas depois eu vou falar dessa prova. Acompanhem, gente, vale a pena. Assim, uma narração de um narrador britânico, eu até tentei descobrir o nome, o cara é uma baita de um narrador, traz uma emoção assim ferrada para a prova, então vale a pena, acompanha lá para começar a acompanhar atletismo, e aí também se inscreva no canal da Diamond League. Dois caminhos, duas dicas aí para você começar a acompanhar atletismo. Isso aí já vai ajudar bastante a você se inteirar, assim, porque eu sei que é um esporte novo para muita gente. Aí, continuando aqui, gente, tem os 800 metros, que é uma prova, eu já corri essa prova, extremamente veloz. Então, para você ter noção, quem ganhou aqui, aí começam os quenianos. A partir do meio fundo, eles realmente têm um domínio inacreditável. A Lilian Odira ganhou com 1 minuto e 54, então pensa, menos de 2 minutos, ela deu 2 voltas na pista de atletismo. Então, assim, para você que inclusive, estou correndo na pista do Pacaembu, vai lá, dá uma voltinha na pista e pensa assim, cara, imagina você dar 2 voltas em menos de 2 minutos. É muito rápido. É muito rápido. É coisa de maluco. Os 3.000 metros com barreira, gente, essa prova eu confesso que eu fico angustiado de assistir. Porque é uma prova relativamente longa, né, 3.000, mas conforme os atletas vão saltando as barreiras, principalmente na parte que tem o fosso com água, cara, isso aí é uma forma de tortura, porque você vê a barreira, ela acaba sendo um obstáculo, porque ela tira totalmente a sua mecânica de corrida, você tem que fazer uma força de pular a barreira, amortecer a queda, e vai chegando de no fim da retomada, prova, né, de reaceleração, exatamente, né, isso é a reaceleração. grande dificuldade. Então, assim, é uma tensão, é difícil uma prova que ninguém cai. Então, assim, é o MMA do atletismo, é uma loucura, assim. Eu, como corredor de meio fundo, eu costumava brincar com os meus colegas que eram corredores de 100 e 400, falar, vocês são uns mimados, porque, para quem não sabe, gente, 100 e 400 metros, você corre balizado. O que é correr balizado? Você corre na sua raia. A partir do 800, você não corre na sua raia. Então, você larga junto e depois você vai todo mundo para a raia 1. Isso significa o quê? Significa que quem está na sua frente, o cravo da sapatilha, que para quem não sabe é um cravo de ferro, vai rasgar sua canela. Você vai tentar ultrapassar alguém, o cara vai botar o cotovelo e não vai deixar você ultrapassar. É um esporte de contato, praticamente. Se transforma num esporte de contato. E isso é elevado à 15ª potência quando a gente está falando de 3.000 metros com obstáculo. Essa prova eu nunca corri, graças a Deus. Para fechar essa parte, antes da gente ir para as provas mais longas, que eu acho que é o mais interessante aqui, pensando nos nossos ouvintes, os 2 revezamentos, Estados Unidos levou os 2, e os 2 com recorde de campeonato. Então, 4% feminino levaram, 4% masculino.
Isso. Não, calma, tô falando besteira. 4 por 100 feminino elas levaram, 4 por 400 feminino. O 4 por 100 masculino, eu vou pesquisar aí, Murilo, que não tá aqui na minha pauta. Mas eles levaram 4 por 100 masculino. Eu só não tenho certeza do 4 por 400, mas provavelmente devem ter levado também. Então, no feminino levaram tudo, no masculino levaram 4 por 100 e o 4 por 400 feminino, o 4 por 400 masculino, eu confesso que eu não tenho anotado aqui. Uhum. Então, e os Estados Unidos, que eles têm meio que uma maldição, para quem não sabe, gente, se você derruba o bastão, ou se você tem uma faixa em que você tem um espaço delimitado para trocar o bastão, você não pode trocar o bastão fora dessa faixa. E os Estados Unidos é um escândalo em termos de quantidade de vezes que eles queimam. Várias vezes, várias Olimpíadas, eles eram favoritos, queimaram e não levaram. E para quem não sabe, o Brasil tem uma baita de uma tradição nos 4 por 100. Então, várias vezes o Brasil se surpreendeu, inclusive já levou medalha olímpica no 4 por 100 masculino, por conta da técnica de passagem de bastão, que acaba contando bastante no 4 por 100. Então, vira um esporte de equipe. Os revezamentos são sempre muito emocionantes. Vale a pena acompanhar sempre também. Uhum. Ó, André, 4 por 100 masculino, é isso que você queria saber, né? Isso. Não, 4 por 100 masculino foi Estados Unidos. Ah, tá, desculpa. Foi. O 4 por 400 masculino que eu não tenho aqui. Ah, tá bom, desculpa. Não, tranquilo. E aí, gente, vamos agora para as provas de meio fundo. Então, 1.500 metros, mais uma prova que vale a pena ver. Quem levou foi um português, o Isaac Nader, com 3 minutos e 34. E foi incrível, porque esse cara estava mais ou menos encaixotado, assim, entre quarta e quinta colocação. Ele deu um sprint final, ultrapassou na última hora o francês e levou esse título para Portugal. Então, é um país que normalmente a gente não vê aí, embora eles já eram um corredor já bastante consagrado aí. André, 4x400 masculino, Estados Unidos também, 3 então, e pronto, 16. então eles levaram os 4. Então, é o que eu tinha falado mesmo. Então, assim, assistam, gente, vale a pena assistir os 1.500 masculino. Destaque que o Ingebrigtsen, que é um dos favoritos, não levou. Josh Kerr, que é da Grã-Bretanha, também um baita de um atleta, se não me engano ele foi prata na última Olimpíada em Paris, que era um dos favoritos, machucou no meio da prova, então não completou, mas foi uma baita corrida aí pro Isaac Nader de Portugal. Muito legal ver, aí a gente acaba tendo uma certa... Eu, pelo menos... Foi legal. Com Portugal. E aí, no 1.500 feminino, Faith Kipyegon, Quênia, 3 minutos e 52. 5.000 masculino foi espetacular também. E aqui eu quero destacar o Cole Hocker. Esse cara, ele tem um dos melhores kicks do meio fundo. O que é o kick? Isso é um conceito que vale a pena explicar. Esse cara, ele consegue correr durante muito tempo num nível intermediário de velocidade, mas aquele sprint final, que eles chamam de kick, ele é o melhor. Vale a pena ver esse cara correndo os 5.000 masculino. Aí ele estava em quinto, né, André? Até a última volta. 5.000 são 12 voltas e meia. Ele acho que estava em quinto ou sexto até a última volta e, de repente, ele dispara e passa com folga, né? Cara, é legal ver, hoje em dia, com as câmeras que existem e tudo mais, vale a pena assistir, porque o cara tá lá, você vê que ele tá fazendo força. A hora que ele liga, ele parece que ele liga o turbo, muda a mecânica de corrida. Você vê que o cara tá usando fibras de contração rápida. Ele tem uma capacidade, você vê que os outros, eles não têm a velocidade máxima que se equipare a ele. E foi assim que ele ganhou os 1.500 na Olimpíada, e foi assim que ele ganhou os 5.000 agora no Mundial. Então, é um baita de um atleta. Ele era considerado azarão para a Olimpíada, levou os 1.500. Aqui ele foi desclassificado os 1.500 no Mundial. A prova mais forte dele é o 1.500. Sempre foi os 1.500, né? Exato. Ele foi desclassificado, acho que na semifinal dos 1.500, né? E aí surpreendeu aí nos 5.000. Nos 5.000. Então, assim, mais uma vez você vê. Fica aí Quênia, e aí, de repente, tem um americano no meio. Esse cara aí, eu aprendi a gostar bastante dele. Às vezes a gente tem um pouquinho de ranço com os americanos, mas esse cara, ele é legal ver ele correndo, assim.
E aí, gente, no 5.000 feminino, simplesmente um fenômeno, uma das maiores corredoras de média e longa distância da história, Beatriz Chebet, levou os 5.000 e os 10.000. Então é um fenômeno, para quem não conhece, vale a pena ver essa mulher correndo, é uma coisa absurda. Então ela levou... E se fizer uma conta aqui, André, bem simples, assim, da Beatriz, né? É impressionante, né? Como, é claro que o ritmo cai, né? Dos 5 para os 10.000, mas ela fez em 14,54 os 5.000, os 10.000 para 30,37. Ou seja, se a gente só multiplicasse, é uma diferença né? ínfima. É uma diferença muito, muito ínfima, né? Então, assim, é muito interessante. Ela perdeu ver isso, aí né? uns 50 segundos entre uma distância e outra. É isso. É Nem 50, é impressionante. isso. É Exatamente. impressionante. É impressionante. Impressionante. Uhum. E aí, nos 10.000 masculino, Jimmy Gressier, francês, também fez um tempasso aí, levou também uma certa forma uma surpresa. Embora tenha se dizer que nessas médias distâncias, curiosamente, os europeus têm bastante tradição, a Grã-Bretanha tem muita tradição, junto com os quenianos e os etíopes, né, que são os que têm mais tradição de longe. Perfeito. Bom, E aí, vamos falar de maratona. A maratona, né, André? A maratona você já deu aí um spoiler da maratona masculina, que eu tinha visto alguma coisa na televisão, aí você falou comigo, e aí eu fui assistir o final da maratona masculina, e é algo muito incomum da gente ver numa maratona, né? Uma chegada como foi essa, né? Então conta aí pra gente, o vencedor foi Alphonse Félix Simbo, da Tanzânia, com tempo de 2:9:48, e a medalha de prata foi para o alemão Amanal Petrus, com um tempo de... Fala aí, André, qual foi o tempo dele? 2:09:48. Então, gente, explica o que aconteceu aí. Essa eu vi ao vivo. Assim, gente, algumas coisas. Primeiro, dia estava quente, então vocês vão ver assim, 2:09 a gente sabe que é um tempasso. Mas para corredores profissionais, não é um tempo tão rápido. A gente acabou de ver a maratona de Berlim, foi 2:02, né, no masculino. É muito mais rápido. Tava um tempo quente e umidade altíssima, né? Então, totalmente fora das condições ideais. E assim, faltando 1 quilômetro, tava o italiano, que é o Elias Awani, o Félix Simbu e o Amanal Petrus colado um no outro. E assim, não dava para saber. Aí e o italiano fechou 5 segundos só depois dos outros dois, tá? Só para o pessoal entender. 2:9:53. Aquela chegada de maratona que assim, não dava para saber o que ia acontecer. Eu estava assistindo, a minha esposa estava assistindo, minha esposa Juliana estava assistindo por obrigação junto comigo, e eu olhei e falei, nossa, não tem ideia quem que vai levar. E aí, em um determinado momento, esse Petrus, ele começou a meio que abrir, eu falei, agora ele não perde mais. Só que esse Félix Simbu, simplesmente, faltando assim 200 metros, deu um sprint e eles chegaram juntos. Não dava para saber quem tinha ganhado. Nem eles sabiam quem tinha ganhado. Então, para quem não sabe... Desculpa, André, inclusive o Petrus ficou com uma cara meio... Ele não entendeu o que tinha acontecido, ele não percebeu o que tinha acontecido, porque ele achou que já estava ganho, porque ele estava uns metros na frente, mas de repente o outro vai lá, acelera, eles cruzam juntos, né? E aí foi no photo finish aí. Exatamente. Para quem não sabe, photo finish é quando você não consegue ver a olho nu quem chegou primeiro e você precisa daquela fotinho que o pessoal fica meio desfigurado assim para ver quem cruzou a linha de chegada primeiro. E aí ficou claro que quem ganhou mesmo foi o tanzaniano Félix Simbu. E, putz, cara, eu fiquei com dó Claro, não dá pra... É felicidade de um, tristeza do outro, mas assim, o alemão ficou inconformado. Ele olhou e falou, nossa, eu não acredito. E ele, curiosamente, a faixa de chegada ficou enrolado no alemão. Então, ele achou que talvez por conta disso que ele tinha ganho. Enfim, foi uma chegada realmente extremamente acirrada. Foi o primeiro título mundial do Simbu em maratona. E assim, gente, vale a pena ver a cara de dor dos três na chegada. O italiano, curiosamente, foi o que chegou com menos cara de dor. O alemão estava, no último quilômetro, ele estava assim, desfigurado de dor. Então, realmente, tem que tirar aí o chapéu para o esforço, para a dedicação desses caras, que é realmente absurda.
Com certeza, André. E assim, você falou da decepção, né, do alemão, não só pelo título, né, mas ele deixou ali na mesa $35 mil, né? É, Que $35 mil ou $70 mil. Brincadeiras à parte, é claro que para esses atletas eles têm patrocinadores, etc. É claro que o título exato. vale mais do que esse valor, foi só uma brincadeira. Mas é interessante, né, André, quando a gente fala, né, quando a gente grava episódios aqui no podcast, dando orientações, dicas, chama um convidado, fala sobre algum tema que vai impactar na performance dos nossos ouvintes. A gente fala às vezes, o estudo científico mostrou que isso melhora 2%, 4%, 1%. Exato. E assim, às vezes para um atleta amador que não está buscando tanta performance, são valores talvez um pouco significativos, né? Talvez não Uhum. tenha atenção, mas olha só no contexto do esporte de elite como tudo Faz pode diferença. fazer a diferença, né? Essa diferença, para você ter ideia, pode, sei lá, de repente, durante um ponto de hidratação, a forma como ele pegou a garrafinha, até a estratégia para se hidratar da forma mais eficiente, esses caras devem ter. Porque, assim, se você demorar ali um milissegundo a mais ou a menos, isso pode fazer a diferença no photo finish. Então, assim, tudo para esse nível de atleta conta e tem que ser levado em consideração. Com certeza. E aí a maratona feminina não foi diferente, gente. Olha só, quem ganhou foi a Pérez Jepchirchir, do Quênia, com 2 horas 24 e 43. A prata, que foi da Tigre de Sacefa, 2 horas 24 e 45. Então, 2 segundos de diferença. 2 segundos de diferença. E o mais legal da maratona feminina foi, na verdade, a terceira colocação, que ficou com a Júlia Paternem, uruguaia. Então, assim, raríssimo a gente ver um sul-americano. É impossível não se sensibilizar e se empolgar. Uma prova, assim, quando ela chegou, isso é muito legal, ela chega e ela não sabe que ela foi a terceira. A hora que falam para ela, você foi bronze, a reação dela de eu não acredito, assim, você vê que nem ela acreditava na possibilidade de uma medalha, assim. E aí, condições adversas, novamente tempo quente, umidade alta, você vê, chega uma queniana, uma etíope, nada de surpresa, e uma uruguaia em terceiro lugar. Então, se eu não me engano, é a primeira medalha do Uruguai em mundiais de atletismo. Então, assim, espetacular. O Uruguai está aí com depois eu fui buscar e parece que, assim, não tenho detalhes, mas parece que está tendo uma... Gente, o Uruguai tem, se eu não me engano, são 5 milhões de habitantes. Né? Então, assim... Você tem que garimpar bem ali, né? Isso que Exato. Eles estão com um programa, atleta, né? eles estão com um programa muito bem estruturado de atletismo e estão despontando vários corredores aí. Então, parabéns para... Exato, é um feito muito interessante. É como, sei lá, a seleção do Peru chegar nas semifinais da Copa do Mundo, né? Algo meio improvável e que leva muito tempo, né? Precisa muita dedicação e muito investimento ali e trabalho sério, né? Do país sobre o esporte, né? Perfeito. Antes da gente partir para o último bloco, a gente que vai falar dos brasileiros, eu quero convidar você que está escutando a curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, se você acompanha no Spotify, não deixe de nos seguir, avaliar o podcast, de preferência com 5 estrelas. Gente, se você não acompanha a gente pelo Instagram, agora é a hora, abre seu aplicativo, siga a gente lá no Instagram. Lá a gente tem conteúdos que vão além desse podcast, conteúdos inéditos no formato do Instagram, além de chamadas para os episódios. Vira e mexe a gente abre caixinhas de perguntas, às vezes a gente pede sugestões de episódios, então não pode deixar de acompanhar a gente por lá. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, não se esqueçam que nós temos o nosso Apoia-se, aonde você pode contribuir com este projeto que é absolutamente independente, sem patrocínio, e depende totalmente dos apoiadores para o projeto ficar de pé e principalmente ser sustentável no longo prazo. Está aí rumo ao 100º episódio, rumo a 2 anos de podcast, e a gente tem aí às vezes eu confesso, vou abrir meu coração aqui, Murilo. Tem momentos que eu tenho dúvidas sobre a sustentabilidade a longo prazo, né? E assim, os nossos apoiadores estão contribuindo para que esse projeto continue. Tá? Então, se você puder, se não for fazer falta, eu sei que é difícil muitas vezes a gente ter esse ato de generosidade, mas se você gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar apoiador. E uma forma que a gente tem de retribuir esse carinho,
trazendo os episódios bônus, que são episódios completos, como esse, que você pode conferir no Apoia-se, na própria plataforma do Apoia-se, ou mesmo no Spotify do podcast Quilômetro 41 Apoiadores. Tá? Então tem um feed lá que você vincula a sua conta do Apoia-se e você pode ouvir pelo próprio Spotify. Boa, André. Agora a gente vai para o bloco de atletas destaques ali brasileiros, né? A gente selecionou 2 principais. Eu vou falar aqui dos resultados deles no campeonato, e aí o André vai falar um pouquinho sobre a história, um pouquinho breve ali de cada um deles, né? Então, o primeiro deles é o Alisson dos Santos, né? O Pio. Ele fez ali o segundo melhor tempo, foi o segundo colocado nos 400 metros com barreira, com 46 minutos e 84 centésimos. E também revezamento 4x400, ele também correu o 4x400 e não medalhou nos 4x400, né? Mas com barreira foi medalha de prata. E o Caio Bonfim, né? Ficou muito conhecido principalmente nas últimas Olimpíadas. Ele é atleta da marcha atlética, né? Para quem não sabe, marcha atlética é aquela modalidade em que o atleta não corre, né? Ele não tem uma fase aérea, então é como se fosse uma caminhada muito acelerada mesmo. E o Caio Bonfim, ele correu os 20 quilômetros, foi o primeiro colocado nos 20 quilômetros, com um tempo de 1 hora, 18 minutos e 35 segundos. Daí também, trazendo ali para o linguajar, né, e para a realidade dos nossos ouvintes. Imagina só, quase a distância de uma meia maratona, né? Vamos acrescentar aqui 1 quilômetro, vamos supor que ele tenha feito 21 quilômetros, né? Aumentando aqui um pouquinho essa distância, para 1 hora e 25, vamos supor. Ou seja, ele fez uma meia maratona sub 1 hora e 30, sem correr. Então, Exato. sem fase aérea, né? Então, imagina o quanto isso é impressionante, né? E depois ele fez os 35 quilômetros e foi segundo colocado com um tempo de 2 horas, 28 minutos e 55 segundos. E aí, André, uma coisa que me chamou muito a atenção o Caio Bonfim, ele fez a primeira prova, ele fez os 35 quilômetros, foi a primeira, aqui ele pegou medalha de prata no dia 1 do Mundial, então no dia 13 de setembro, e no dia 8, com um intervalo de apenas 6 dias, ele fez os 20 quilômetros. Então, assim, outro grande feito para mim, assim, desse atleta, é a sua capacidade de recuperação, né? A sua capacidade de recuperação, porque, assim, imagina você correr uma meia maratona no seu limite e você, 1 semana depois, ter que fazer uma prova de igual distância, ou seja, pode ser até uma prova menor, também no seu limite, na sua máxima performance. Isso é muito difícil. Então, a capacidade de recuperação, de performar 2 vezes no seu máximo, com um intervalo de tempo tão pequeno assim, é um feito grandioso também que me chamou muito a atenção desse atleta. Gente, eu ia botar aqui, mas sinceramente eu fiquei com medo de, por questões de direitos autorais, a gente derrubarem o nosso episódio. Assistam a entrevista do Caio Bonfim, depois da primeira, dessa dos 35, que foi a medalha de prata. 2 coisas chamam a atenção. Primeiro, ele está em completa exaustão, ele não consegue falar direito. E 2, a emoção, ele chora compulsivamente, fala da família, fala da esposa, fala do irmão. Então você vê que é um cara que ele transparece emoção. Quando ele foi, falando um pouquinho, né, da história dele, ele foi medalha de prata em Paris. Ele é filho de 2 marchadores, isso é um ponto interessante. Então, ele já tem isso meio que de família. E ele fala um pouquinho, quando ele ganhou a prata na Olimpíada de Paris, ele falou um pouco sobre o preconceito, né? Que existe muito preconceito com a marcha atlética, por não ser corrida, porque ele falou que muitas vezes as pessoas zombavam dele, porque ao correr, fazer a marcha atlética, a pessoa meio que rebola, e obviamente nessa sociedade machista que a gente vive no Brasil, isso era motivo de chacota e tudo mais, e eu achei engraçado na entrevista dele, não nessa agora, mas na entrevista de Paris, que ele falou assim, é isso, eu faço tudo isso para andar mais rápido do que você corre. Ele falou assim, muito bom, que muito de um jeito assim, meio de desabafo, assim. E você vê, é um cara que,
se meio que ele até falou isso em alguma entrevista, acho que foi depois de Paris, que ele meio que dedicava isso aos pais dele, que ele meio que realizou o sonho dos pais que não conseguiram chegar nesse nível, e ele é, assim, um atleta de nível mundial, assim, não é que ele... Uma coisa é você correr bem uma prova, o cara tá, assim, sequencialmente tendo resultados inacreditáveis, né, então, assim, ele tá na Olimpíada desde 2012, a primeira Olimpíada dele foi de Londres, então é um cara que ele já tem assim uma fase avançada, ele foi melhorando, e hoje ele está vivendo o seu melhor momento. Então, ele está entre os 10 melhores do mundo há algum tempo e tem que tirar o chapéu. É um cara que eu tenho certeza que deve dormir e acordar pensando em treino, pensando em alimentação, se dedicando, e isso que ele está colhendo agora é vamos dizer assim, um reconhecimento. E assim, ele poderia muito bem ter ganhado a prata na Olimpíada, falar assim, meu, o que posso, né? Além da prata olímpica, tá bom, né? E tá aí, 2 medalhas no Mundial. Então, realmente tem que tirar o chapéu. E, André, é um atleta que, assim, acho que os brasileiros, de modo geral, né, tem que ser muito valorizados por conta disso também, porque, como a gente comentou no começo do episódio, as condições de treino, muitas vezes, né, se não em todas as vezes, não são ali tão boas assim, né, não são tão favoráveis para que o atleta performe dessa forma, nesse nível. E, se eu não me engano, até a última Olimpíada de Paris, o Caio até saiu assim no Globo Esporte, fez uma matéria sobre ele, etc. As condições de treino dele, o local, a pista que ele tinha acesso, etc. Tudo muito precário, assim, né? Então, é claro que talvez com a visibilidade, com novos patrocinadores, depois dos feitos que ele foi alcançando, as condições devem ter melhorado um pouco. Mas, assim, até pouquíssimo tempo atrás, as condições de treinamento dele eram muito rudimentares, muito precárias, né? A pista toda esburacada, quebrada, e mesmo assim ele, com muita disciplina, superação, treinamento correto, ele conseguiu alcançar esses marcos. Exatamente. E aí, gente, passando para o Alisson dos Santos, como eu já falei, né? O Alisson dos Santos, ele também, infância humilde, nasceu em São Joaquim da Barra, São Paulo. Para quem nunca viu, vocês vão ver que ele tem umas queimaduras na região da cabeça, que foi um acidente aí na infância dele, então sofreu todo um estigma. Para quem nunca viu ele dando entrevista ou falando, ele é extremamente carismático, brincalhão, é uma figura assim que vale a pena acompanhar. Ele lembra, assim, dadas as devidas proporções, o jeitão do Usain Bolt. Ele vai competir, ele brinca com a câmera, ele é todo extrovertido, então é verdadeiramente, assim, aquele estereótipo do brasileiro, assim, sabe? Então, assim, é bem legal e é um atleta de altíssimo nível, gente. Como eu falei, ele tá competindo e medalhando de forma sequencial, sendo que nunca na história da humanidade houveram corredores de 400 com barreiras tão bons. Uma coisa que me chamou a atenção, na narração, que eu falei que é um narrador britânico, ele fala assim, é um privilégio poder acompanhar o que essas três lendas do esporte estão fazendo ao longo dos últimos anos. Então, assim, não é um brasileiro que foi lá, ele é uma lenda do esporte. E não sou eu que estou falando, foi um narrador britânico, se referindo ao Ray Benjamin, o Warholm e ele. Então, assim, não é apenas estar no alto nível, é estar no alto nível brigando com os melhores da história. Entendeu? Seria, vamos dizer assim, seria mais ou menos como se a gente tivesse um corredor de 100 metros que está ali todo dia brigando com o Usain Bolt. Seria mais ou menos essa mesma coisa. Um cara que às vezes ganha, às vezes perde, às vezes ganha do Usain Bolt. Seria mais ou menos isso. Porque é isso que ele faz. Então é realmente impressionante. Sim. Vamos então, lá. Assim, só para pegar aqui a carreira dele, então ele despontou no Pan-Americano de 2019, quando ele foi bronze. Olimpíadas de Tóquio, foi bronze nos 400 com barreira, e aqui ele se consagrou como um corredor de altíssimo nível. Mundial de Eugene no Oregon, foi campeão mundial, recorde do campeonato. Depois,
Agora foi prata em Tóquio e em Paris. Não me lembro agora se ele foi prata ou bronze. Estou devendo essa informação. Eu Mas acho ele que foi medalhou, mas ele medalhou também. Se eu não me engano, eu acho que ele foi prata perdendo para o Ray Benjamin, quase certeza. Uhum. Depois você pode checar assim. Então, assim, esse, assim, mais um exemplo, acho que são 2 ícones do esporte brasileiro e que tem que ser reconhecidos aí, assim, junto com Fabiana Müller, Malren Maggi, que foram, a Fabiana Müller, que do salto com vara, que foi campeã mundial, a Malren Maggi, que surpreendeu a todos, foi ouro olímpico. Então, assim, são alguns outros, né? O Brasil sempre teve grandes triplistas, né? Então, Jardel Gregório, João do Pulo, então tem, e os Vanderlei Cordeiro, tem todo, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, assim, esses 2 caras têm que estar no mesmo patamar que esses nomes que eu citei previamente, né? Assim, com certeza. são fenômenos do esporte brasileiro, né? E aí, assim, o que eu acho, para a gente finalizar esse bloco sobre a questão pode falar. Só uma correção, tá? O Alisson, ele foi medalha de bronze Foi nas bronze. Olimpíadas de Paris com 47,26. Isso, então foi Ray Benjamin ouro, Warholm prata e ele bronze, provavelmente. Então, é isso. Bom, para finalizar, eu acho que assim, Murilo, qual é a minha leitura do atletismo hoje? Né? E eu vejo isso. O Brasil, ele é muito assim em vários aspectos, tá? O que eu acho assim, hoje o cara que vence todos os obstáculos e consegue chegar em alto nível, e ele fura a bolha, ele consegue chegar lá por exemplo, eu não acho que o Caio Bonfim hoje esteja passando por dificuldade em termos de não conseguir treinador, ou o próprio Alisson dos Santos. Então, quando o cara chega no alto nível, ele tem o Comitê Olímpico, muitos acabam entrando para o Exército para ter um salário, para poder treinar e não precisar trabalhar por fora. Isso é bem Então, comum, né? Não é à toa que existe a Olimpíada Militar, né? E exato. são campeonatos Eu de não altíssimo sou nível muito também. fã dessa gambiarra que o Brasil criou, mas enfim. Uhum. O ponto é o seguinte: o problema não é esse. Eu acho que o atleta de alto nível hoje, se o cara consegue uma classificação para a Olimpíada, ele tem acesso a uma certa estrutura. O problema é como ele faz para chegar ali. O problema é, então, assim, o problema na categoria de base. É a mesma coisa que eu vejo quando a gente está falando de ensino público. O Brasil tem universidades que brigam aí, né, com universidades de nível mundial. O problema é o quê? A nossa educação de base. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa é como que é o esporte na escola. Lá, escola básica, ensino infantil, fundamental, ensino médio. É aí que tem que estar o investimento. Só que esse investimento é o investimento que você vai fazer, você vai investir por 15 anos e ninguém vai ver. Não vai Até aparecer na colher os televisão. frutos vai demorar. Exatamente. Então, assim, esse é o grande desafio. É o desafio. O Brasil, ele vive de curto prazo. Então, por exemplo, a gente pega, eu não sei, aqui citando agora, saindo um pouco do atletismo, mas eu acho que tem a ver. Você pega a Rebeca Andrade, que é não tem o que falar, né? Um fenômeno inacreditável no nível que a própria Simone Biles, que é a maior ginasta da história da humanidade, reconhece o nível da Rebeca Andrade e foi vencida por ela algumas vezes. Existe lá um projeto social ali, se eu não me engano, é do Flamengo, posso estar falando besteira, que ela conseguiu se agarrar e fazer acontecer ali. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar assim, uma pequena... O Brasil, ele vive de lampejos de investimento, ele não tem uma coisa consistente. Então, se a gente conseguisse colocar projetos de atletismo no Brasil inteiro, eu tenho certeza que a gente seria uma potência de atletismo. Se a gente conseguisse botar ginástica artística de forma disseminada, eu tenho certeza que a gente seria uma potência ainda maior na ginástica. O problema é como fazer isso, né? Investimento na base, que muitas vezes politicamente e até comercialmente é mais difícil de ser explorado. Então eu acho que o nosso problema está aí.
Com certeza, André. Com uma população tão grande quanto a nossa, né? Garimpar ali grandes talentos, teoricamente, a gente teria uma certa vantagem, né? Por conta desse número Exato. populacional, né? Então é só uma questão mesmo, só não, né? É uma questão de estratégia de médio e longo prazo, de investimento público, né? Público-privado, e para fazer tudo isso acontecer, né? E é por isso que eu destaco sempre que atletas brasileiros que chegam nesse nível de performance, claro que qualquer atleta, mesmo de um país de ponta, de primeiro mundo, também merece todo o seu louvor ali, mas o atleta brasileiro ou de qualquer outro país em desenvolvimento que chega nesse nível, merece ali aplausos extras ali por ter conseguido Sim, chegar lá. sim. Exatamente. Então, gente, acho que basicamente era isso. O Brasil teve a sua melhor campanha da história, Uhum. 1 ouro e 2 pratas, né? A gente sabe que assim, a gente tem que parabenizar as conquistas dos dois e ao mesmo tempo reconhecer que a gente pode muito mais, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio aí pro nosso país do ponto de vista de... E assim, gente, você pode estar falando assim, pô, mas o Brasil tem tanta coisa para resolver, né? Será que essa é a prioridade? Eu tendo a pensar que o esporte acaba sendo, muitas vezes, mesmo que o cara não vire um atleta olímpico, se eventualmente o cara participa de um projeto, isso dá significado para a vida do cara, tira ele de, eventualmente, influências ruins. Criminalidade. Tem maneiras de você acoplar isso ao ensino, então, por exemplo, com Uhum. bolsas escolares, traz oportunidade, pega esse cara para conhecer o mundo. Então, você não precisa ter uma medalha olímpica para ter sua vida transformada pelo esporte. Entende? Então, Uhum. acho que esse é um grande ponto. Acho É que uma baita ferramenta socioeducacional ali, que pode tirar as Exato. pessoas das ruas, da criminalidade, melhorar níveis educacionais, se você faz um vínculo, como você falou, né? Então, é uma ferramenta extremamente valiosa ali, né? Que talvez a gente pudesse olhar com melhores olhos ali aqui no Brasil. Exato, exato. E assim, a verdade é que o Brasil, ele vive de fenômenos que os astros têm que se alinhar para que eles aconteçam. Então, se pegar a natação, né, o Brasil que já teve grandes nadadores, e obviamente ainda tem, né, nadadores que se esforçam e tudo mais, mas a gente não tem uma consistência de resultados, né? A gente Uhum. tem pontualmente pessoas que, por muito mérito e por um alinhamento de várias coisas acontecem, conseguem ter uma performance, mas é um pouco ainda, não é consistente, né? A gente Uhum. precisa evoluir muito nesse aspecto como país. Então, acho que isso era um pouco da ideia também de trazer esse episódio, como eu já falei antes, é uma maneira da gente retribuir aí o que o esporte fez na minha vida, né, na vida do Murilo. Eu que tive a oportunidade de competir atletismo na faculdade, foi fundamental para mim sobre vários aspectos. O Murilo, que é educador físico, nem se fala, né, treinador de corrida, trabalha com isso diretamente. Então, é mais ou menos isso. Eu quero saber de você que está ouvindo, gostou desse formato? Não gostou desse formato? Comenta aqui. A gente pode transformar isso em algo recorrente, né? Quem sabe a gente faz episódios aí esporádicos sobre Diamond League, episódios esporádicos também sobre quando tiver Olimpíadas, essas coisas. Parece que está longe, quando você vê, você já está vendo a Olimpíada de novo, né? Eu adoro. Uhum. Assim, na minha opinião, a Olimpíada tinha que ser feriado nacional durante um mês, para a gente poder acompanhar tudo. Boa. É isso aí, André, excelente. E fica o nosso convite também, né, para o pessoal assistir esses highlights ali no YouTube, procurar esses vídeos dessas provas aí icônicas que a gente mencionou, dessas chegadas eletrizantes aí que rolaram durante esse Mundial. É bem legal de assistir, é bem impressionante. Então fica aí esse convite, comentem, né, se vocês gostaram ou não desse formato. E eu tenho certeza que o episódio aí ficou bem bacana, a gente conseguiu dar uma boa resumida aí do que foi esse Mundial de Tóquio. Isso aí, gente. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Obrigado, Murilo. Tchau, tchau. Valeu, André.